Se você assistiu a saga Metal de Beyblade, é quase impossível não ter ficado impressionado com a primeira vez que o Tsubasa apareceu na tela. Ele não era só mais um rival do Jinka. O cara tinha uma aura totalmente diferente. Ele era frio, calculista e elegante, além do controle tático do Earth Eagle que deixava qualquer um no chinelo. Ele parecia intocável. Só que, bom, o tempo passou, e o que parecia a construção do Blader mais perfeito e tático da franquia virou um dos casos de maiores desperdícios de potencial da história. O Tsubasa foi um prodígio imbatível para uma verdadeira escada de roteiro. E a prova final desse desrespeito veio na última temporada, quando simplesmente ignoraram a existência dele na hora de escolher o Blader lendário. Tem uma cena em Metal Fury que resume tudo que eu vou falar nesse vídeo, quando o Tsubasa descobre a verdade sobre os Bladers lendários, aqueles 10 escolhidos com poder suficiente para enfrentar o Nemesis. E bom, ele fica frustrado, não porque duvida do time, mas sim porque ele não é um deles. E o próprio anime mostra isso, sem disfarce. O cara que começou como um prodígio mais equilibrado de toda a Gangan Galaxy passou a temporada inteira sendo lembrado que existe um nível de poder que ele nunca vai alcançar. E hoje eu vou defender uma opinião que eu acho que muita gente cresceu assistindo Beyblade também sente igual a mim, mas poucos colocam em palavras. Tsubasa é o maior desperdício de potencial de toda a saga, e o roteiro nunca teve coragem de deixar ele virar o Blader que ele realmente merecia ser. Fala aí pessoal, tudo bem? Guys aqui e hoje trazendo mais um vídeo de Beyblade que eu sei que muita gente conheceu meu canal pelo vídeo de Beyblade. E bom, vamos para mais um vídeo. Tsubasa Otori entra em Metal Fusion de um jeito mais icônico possível. Ninguém sabe exatamente quem ele é, e ele aparece como um andarilho misterioso, ajuda a Jinka contra uma gangue de Bladers sem explicar o motivo e some. E só depois descobrimos a verdade, que ele é um agente secreto da WBBA, infiltrado dentro da Nebulosa Negra para investigar o poder de L-Drago por dentro. E isso já diz muito sobre quem é Tsubasa desde o início. Ele não é um protagonista movido por sonho ingênuo, tipo Jinka. Ele é estratégico, calculista, disposto a jogar um jogo longo e perigoso por um motivo muito maior. Ele batalha de olhos fechados, ouvindo o som da arena para prever o próximo movimento do adversário. E é um detalhe do personagem que mostra um nível de refinamento técnico que poucos Bladers da série têm. E é o nível de poder dele na primeira temporada que não deixa dúvida. Junto com Jinka e Kyoya, Tsubasa é descrito como um dos Bladers mais capazes de competir diretamente contra Hyuga, o antagonista mais perigoso daquele momento da história. Ele era literalmente no patamar mais alto que existia na época, não um personagem secundário disfarçado de forte. Ele é forte, comprovadamente, desde a primeira aparição. Ele era imponente. E bom, o seu Bay Earth Eagle era a definição de equilíbrio perfeito. Ele não dependia de força bruta como Leone ou a insanidade como L-Drago. O Tsubasa vencia na estratégia. Ele lia o fluxo de ar e previa a trajetória do adversário e dominava a arena, como se fosse um jogo de xadrez. Earth Eagle tinha uma beleza magistral. Ele era muito bem equilibrado. Ele, além das cores muito vívidas e bonitas, ele era muito bonito de se ver. Tanto que eu já tive o Earth Eagle como na vida real mesmo. Foi o primeiro Bay que eu comprei. E, bom, ele até na vida real era muito equilibrado. Era um Bay muito bonito de se jogar e de se ver. Mesmo quando ele enfrenta Hyuga e acaba caindo perante o poder de L-Drago, aquilo não o diminuiu em nada o Tsubasa. Pelo contrário, na real, mostra que ele era um dos pouquíssimos Bladers que tinha coragem e resiliência para encarar a escuridão de frente. E ali todo mundo tinha certeza que ele seria um dos maiores Bladers de todos os tempos. E, bom, se você tiver interesse, eu já fiz um vídeo das melhores batalhas de cada saga, seja Metal Masters, Fury ou Fusion. E, bom, eu vou deixar linkado na descrição aqui os vídeos de cada. E na Metal Fusion eu conto com detalhes sobre a batalha do Earth Eagle contra o L-Drago e tenho certeza que você vai gostar. Se a primeira temporada apresenta o prodígio, Metal Masters é onde ele mais se aproxima de ser reconhecido à altura disso. Tsubasa se torna o tritagonista, que é o terceiro personagem mais central da trama, atrás só de Jinka e Kyoya, como parte oficial da equipe Gangan Galaxy, ao lado de Yui Masamune, competindo no torneio mundial. É nessa fase que ele mais parece estar no caminho certo para se tornar uma lenda por mérito próprio. Batalhas importantes, momentos de destaque, um papel real dentro da narrativa principal. Para quem assistia na época, dava para acreditar que Tsubasa ia crescer junto com os protagonistas até o fim da saga. Só que, bom, é exatamente aqui que o roteiro começa a plantar, sem sequer que os fãs percebessem na hora, a semente que ia acontecer logo em seguida. Ainda em Metal Masters, a ideia inicial para Tsubasa era sensacional no papel, mostrar o trauma pós-batalha contra o Hyuga. A força das trevas tinha deixado uma cicatriz na mente dele ainda, e ele precisava combater a própria escuridão interna.
O problema não foi a ideia em si, mas foi a execução. Em vez disso servir pro Tsubasa evoluir e ficar ainda mais forte, o roteiro usou essa crise espiritual como desculpa pra enfraquecer o cara. E bom, Tsubasa começou a perder lutas de forma ridícula. Ele virou um degrau pra promover novos personagens, como o Masamune, ou dar destaque pra outros rivais na Copa do Mundo. E o pior, quando ele finalmente supera a força das trevas naquela luta com dupla com Yu contra Sophie e Wiles, o anime simplesmente desliga o Tsubasa. É como se os roteiristas quisessem tirar ele do caminho pra, não ter que escrever mais coisas do personagem. A partir dali, aquele Blader genial e focado virou só um coadjuvante de luxo que servia pra completar o time apenas. Metal Fury introduz um conceito que, na minha opinião, é o momento exato que Tsubasa deixa de ter chance real de se tornar lendário. Os Bladers lendários, 10 escolhidos, ligados por um poder ancestral, destinados a enfrentar Nemesis, e Tsubasa não está entre eles. Isso sozinho já seria uma escolha de roteiro discutível, mas o que realmente confirma que isso não foi acidente, e sim uma decisão consciente dos criadores, é o padrão das derrotas dele nessa temporada. E, segundo os próprios registros da wiki oficial da franquia, todas as derrotas de Tsubasa e Metal Fury são para Bladers lendários. Ele é dominado por Hyuga no torneio da Torre de Babel, derrotado por King na final do Destroyer e eliminado 2 vezes por Hago nas batalhas finais contra a Nemesis. E reparem no padrão. Não é que Tsubasa piorou como lutador, é que o roteiro criou uma cesta de poder fechada, e toda vez que ele encosta nessa cesta, ele perde. Ele até consegue uma vitória contra um Blader lendário, derrota Kenta no torneio da Torre de Babel, mas até essa história vem com um asterisco. Kenta ainda não tinha nem conquistado o próprio fragmento de estrela naquele momento, ou seja, tecnicamente não estava lutando com o potencial máximo do Blader lendário. E aqui está o detalhe que, pra mim, prova que isso incomodava até mesmo o próprio personagem. Não é só implicância minha. Quando Tsubasa volta pra WBBA e ouve o relato de Jinka e companhia sobre a verdade dos Bladers lendários contada por Dunamis, ele fica momentaneamente frustrado por não ser um Blader lendário. Isso está no próprio material oficial. O personagem sabe que existe um teto de vidro acima dele e o roteiro deixa isso claro, só que nunca resolve no conflito de forma satisfatória. E como que você me explica um anime de Beyblade onde os caras como King ou Chris recebem o status de Blader lendário e o Tsubasa, que ficou esse tempo todo lutando, se aprimorando, ressurgindo do poder das trevas dele, fica de fora? Pra mim, isso não tem cabimento. E Tsubasa tinha tudo que um Blader lendário exigia. Ele tinha técnica refinada, ligação profunda com o Bey, experiência de combate e uma jornada de superação gigante. Ele merecia demais aquele fragmento de estrela. Ter deixado ele de fora para transformar ele num mero espectador de banco foi a maior prova de que a produção se perdeu e não sabia o que fazer com ele até o final da saga. E ele tinha a águia de verdade que caminhava com ele sempre, isso é louco demais. Na reta final de Metal Fury, Tsubasa vai até o reino de Hades junto com os Bladers lendários e a Madoka para participar da batalha definitiva contra Nemesis. E o que acontece é exatamente o que qualquer fã já estava temendo. Ele é derrotado por uma diferença de força tão grande que seu Bey, Earth Eagle, quase é destruído completamente. Esse momento, para mim, é o ponto de não retorno simbólico da jornada dele. Não uma derrota honrosa contra um adversário à altura. É um personagem que passou 3 temporadas provando ser um dos Bladers mais competentes de toda a saga, sendo esmagado só para reforçar visualmente o quão maior é o poder das escolhas ao lado dele. Tsubasa não perde como um guerreiro que quase venceu. Ele perde como um lembrete de que ele nunca esteve no mesmo nível de todos. E é aqui que a minha opinião fica mais forte ainda. Se a queda de Tsubasa em Metal Fury já foi dura, o que aconteceu com ele em Shogun Steel e Zero G anos depois na linha do tempo, mostra o verdadeiro desperdício de tudo que o personagem representava. 7 anos se passam após a batalha contra Nemesis, e Tsubasa, o prodígio que quase morreu tentando ficar entre os melhores, se torna um mero administrador da WBBA no Japão. Ele corta o cabelo longo, o mesmo cabelo que era parte da identidade visual dele desde o início, num gesto que simboliza, de forma quase literal, o encerramento da fase de Blader ativo. Ele cria o estilo de batalha Zero G, mas não compete nele. Ele orienta os novos Bladers, em vez de lutar ao lado deles. E no episódio final dessa fase, o destino de Tsubasa se resume a isso. Ele assiste ao torneio mundial ao lado de Jinka, Madoka, Benkei e Maru, como espectador, não como competidor. O prodígio que abriu série competindo de igual para igual contra o vilão mais poderoso da época termina a saga inteira sentado, assistindo os outros lutarem pela glória que ele nunca chegou perto de alcançar.
Na minha visão, o problema de Tsubasa nunca foi a falta de talento do personagem, até porque ele tinha muito, mas foi uma decisão estrutural de roteiro. E o Tsubasa sofreu daquele mal clássico dos shonens. O anime vai enchendo a história de novos personagens para vender brinquedo e vai abandonando quem construiu a base do anime. Ele tinha potencial, mentalidade e apelo visual para ser um dos nomes mais icônicos de toda a franquia, mas o roteiro preferiu nerfar a força dele, limitar o espaço dele e fingir que aquele estrategista brilhante de Metal Fusion nunca existiu. E o erro, pra mim, foi a forma como isso foi feito com ele especificamente. Diferente de outros personagens que ficam mais fracos naturalmente por causa de menos tempo de tela, Tsubasa recebeu uma estrutura narrativa pior. O roteiro criou uma categoria fechada e hereditária de poder, que, bom, é o Blader lendário, que ele nunca teve chance real de entrar. Não importa o quanto batalhasse ou evoluísse. Não é uma questão de esforço ou desenvolvimento, é uma barreira de roteiro arbitrária, que existe só para manter um grupo seleto de personagens acima dele para sempre. Tsubasa merecia um arco de superação real. Um momento em que ele quebrasse essa barreira artificial e provasse com as próprias mãos que o lendário não é sobre nascer escolhido, é sobre o que você constrói. Beyblade tinha um personagem perfeito para contar essa história, e simplesmente nunca contou. Tsubasa Otori não precisava virar o Blader mais forte de toda a saga, até porque não tinha nem como. Ele precisava só de um momento, um arco de conclusão genuíno, que reconhecesse tudo que ele construiu desde o início como agente infiltrado até chegar ali. Em vez disso, ele vira estatística de derrota para Bladers lendários e depois vira gerente de escritório assistindo a outros Bladers brilharem. E pro fã que acompanhou desde o início, o final de Tsubasa deixou um gosto amargo de que ele poderia ter sido algo a mais. Ele continuou sendo um Blader muito bem escrito na nossa memória, mas foi completamente injustiçado pela obra. E bom, se você concorda comigo ou discorda de mim, eu gostaria que você escrevesse nos comentários pra gente debater sobre o que ele se tornou. E, bom, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, e toda terça tem vídeo aqui no canal. E é isso, rapaziada, valeu, deixa o like, até semana que vem, tamo junto.